Oi, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre menopausa. Porque, na verdade, gente, às vezes eu pergunto assim para paciente, vocês chegam no consultório e falam assim, ai, Denise, eu queria dar uma olhadinha assim nos meus hormônios, eu já tô com 40 a mais, tô me sentindo um pouquinho meio estranha, assim, não sei se eu já tô perto de menopausa, da menopausa. E muitas vezes eu pergunto, não, vou explicando tudo para vocês, mas eu falo, você sabe o que é a menopausa? Então eu vou explicar para vocês como é que a gente chega na menopausa, que eu acho extremamente importante. Como que eu gosto de explicar para vocês? Entendam assim, ó. Eu vou fazer alguns desenhos, tá? Então, ó, a gente tem no nosso corpo o nosso útero, tá? Então, o nosso útero, ele parece uma perinha, assim, ó, gente, tá? Que todo mês, dentro dessa cavidade, existe um lugar que chama endométrio, tá? Então, todo mês, por alteração hormonal, a gente fica cheio de sangue aqui, cai nosso hormônio estrogênio e a gente menstrua, certo? Tá? Do útero sai um bracinho de cada lado, com uma bolinha chamado ovário, tá? Para que serve o útero, gente? Para a gente menstruar e engravidar, certo? Ali é a nossa casinha do bebê, certo? Os nossos ovários, eles são os nossos grandes reservatórios de hormônio. Como que eu gosto de explicar para vocês? Imagine assim, ó. Imagine que o ovário é um grande freezer, tá? Sabe aqueles freezer comprido, tá? Então imagina que você tem de cada lado dois freezers lotados de saquinho de pão de queijo lá dentro. Então pensa nisso, que a gente nasce com esse freezer lotado de saquinho de pão de queijo, tá? Então nosso ovário é isso. Ele é um grande reservatório. A gente já nasce com todos os nossos hormônios como se fossem adormecidos. E aí, ao longo da nossa vida, o que acontece é que todo mês a gente puxa um saquinho desse, tá? O que esse ovário produz, gente? Esse ovário produz três hormônios: progesterona, testosterona e estrogênio, certo? O que acontece? Imagina que uma mulher vem todo mês puxando um saquinho desse. Vai usando, 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 vai usando. Até que chega um momento na nossa vida que a gente chega realmente na menopausa. O que é a menopausa? A menopausa é abrir esses dois freezer, esses dois ovários, esses nossos reservatórios e não tem mais nada. A gente já usou tudo, porque o nosso estoque acabou. Pensando de uma outra forma, imagine que o seu ovário é uma dispensa de alimento do mês. Então eu brinco, você não vai todo dia lá pegando comida, chega um dia que você vai chegar no finalzinho do mês, putz, não tem nada, tá? Então isso é a menopausa, quando acabam nossos hormônios. Então, não acontece do nada, gente. A gente só tá na menopausa, assim, do dia pra noite, se eu for pro centro cirúrgico e colocar essa paciente numa mesa cirúrgica e tirar os dois ovários dela. Daí essa paciente entra numa menopausa. Ou, do dia pra noite, né? Ou, muitas vezes, a paciente passou por um processo de câncer e ela teve que fazer quimio e rádio. Então, os ovários dela foram bloqueados por essa medicação. Então, isso pode acontecer, tá? Caso contrário, ele é um processo gradual. Então, por isso que a gente começa a entender que começam a acontecer algumas mudanças. Vejam bem, se eu tenho assim, ó, que a média das mulheres entrarem na menopausa no Brasil por volta de 50 anos. Então, o que é os 50 anos? 50 anos eu abri o freezer, putz, e tá zerado. Acabou todo o meu estoque, certo? Então, vamos colocar numa base aqui, eu, Denise, 43 anos, não tenho nada de exame de sangue. Como é que eu tô? As pacientes falam, eu tô perto de chegar na menopausa? Eu não sei. O que eu posso dizer é, você concorda que se a média é por volta de 50 anos, com 43 a gente já usou mais da metade do nosso estoque, né? Ou então pensa de novo numa dispensa de comida igual a gente falou. Então eu falei, a gente já passou do dia 20 do mês, né? Então, às vezes eu falo, vamos fazer uma torta de frango? Ah, vamos. Chega lá na dispensa e fala, putz, Denise, mas não tem frango não. Vai ser, sei lá, de palmito, você entendeu? Então o seu corpo vai trabalhando com o que dá, porque você já não tem mais aquela quantidade de hormônio e a qualidade que você tinha. Pensa que é um estoque. Outra coisa super importante que acontece com nós mulheres depois dos 40 anos. Além da quantidade não ser igual e nem a qualidade, a gente oscila demais. Então você pense bem assim, ó. Imagina que eu não consigo escolher esse saquinho de pão de queijo, entende? Eu vou enfiar a mão lá no freezer e pegar um saquinho. É a mesma coisa eu colocar a mão no freezer. E tá estocada essa comida ali há, 43 anos. Vocês concordam que vai ter mês que tudo bem, eu vou pegar um saquinho de pão de queijo ali, vai vir os pães de queijo tudo bonitinhos, tudo soltinho. Ou seja, é um mês que eu com 43 anos, passei bem. Até não senti tantas oscilações hormonais. Eu dormi bem, eu não tive onda de calor, eu fiquei com uma TPM normal, meu fluxo foi normal. Por quê? Porque neste mês, o meu ovário, esse saquinho que saiu de lá, que seria o folículo, né?
Esse saquinho que saiu de lá de pão de queijo estava tudo bem, o estoque dele estava bom, beleza. E é na mesma coisa, é um mês que eu vou fazer um exame de sangue, eu vou falar, nossa, tá tudo bem. Não tem muitas pacientes que falam, nossa, mas eu passei no médico e ele olhou meus exames hormonais e estavam tudo bem. Gente, o exame hormonal nessa fase, que a gente não está na menopausa, que eu estou ainda na transição, no climatério, é uma paciente que já tem queda hormonal, mas eu não zerei o estoque, é uma fase que eu faço o exame de sangue e depende do mês, cada mês vai estar de um jeito, porque depende desse saquinho, é uma foto daquele dia, tá? Que eu colhi o exame. Então muda muito. Outra coisa, vai ter mês que, putz, enfiei a mão lá no saquinho, no freezer, tirei um saquinho. E esse saquinho veio o pão de queijo, um grudado no outro, um pão de queijo sem cabeça. Por quê? Porque ele tá ali estocado, gente. É um mês que ele não veio muito bem. Então é um mês que essa mulher não tem uma boa qualidade e quantidade de hormônio. Então, a mulher que fala, nossa, Denise, tem mês que acordei morrendo de calor, não dormi direito, fiquei super irritada, tive muita cólica, nós tivemos um fluxo intenso. Ou seja, é isso que acontece com nós mulheres na transição, gente. A gente não é linear. Pensa sempre no seu ovário como se fosse um freezer com um grande estoque de saquinho de pão de queijo. A gente vai enfiando a mão, vai ter mês que vai vir tudo bem e vai ter mês que não vai vir. E vai chegar um tempo na nossa vida em que a gente vai colocar a mão nesse freezer e acabou, zerou. Aí realmente eu estou na menopausa. Como forma de diagnóstico clínico, a gente considera uma mulher na menopausa quando ela ficar um ano inteiro sem menstruar. E aí, realmente, essa mulher tá na menopausa, ela não tem mais nada. Porque às vezes eu fui enfiando a mão aqui naquela prateleira, não veio nenhum saquinho, não tinha mais, não menstruou. Mas a prateleira de baixo ainda tinha um saquinho ali, entendeu? Então ela pode fazer essa irregularidade menstrual. Existem pacientes, gente, que ficam às vezes, por exemplo, sei lá, 6, 7 meses sem menstruar. E aí menstrua. Menstruou, zerou a conta. Então daí começa daqui de novo, quando menstruou, a contar por um ano, certo? Ou por exame de sangue. Então a gente faz dosagens de 2 hormônios. O estrogênio é o hormônio mais forte da mulher. Então, vem aqui para vocês entenderem. Lembra que eu falei que a gente produz progesterona, estrogênio e testosterona? Então, esses hormônios vão ficando em queda, tá? Então, o estrogênio é o hormônio mais forte da mulher. Eles vão todos caindo na menopausa. Então, o estrogênio, a gente fala assim, para uma mulher que está na menopausa, a gente faz uma dosagem hormonal em meses diferentes, porque é isso, às vezes eu peguei uma dosagem num mês que ela não estava bem, era um saquinho de pão de queijo muito ruim, então a gente tem que confirmar isso, tá? É um estrogênio que vai ficando bem baixinho, ele vai ficando abaixo de 25, tá? Além disso, a gente dosa um outro hormônio chamado FSH. Esse FSH, ele é folículo ovário estimulante. Ele tende a aumentar. O que esse bichinho aqui faz? Esse hormônio, ele sai do hipotálamo da nossa cabeça. É ele que manda uma mensagem pro ovário e fala, ô, vamos lá, bora lá produzir seus hormônios. Então, o que acontece? Quando a gente é super jovem, ele não precisa nem avisar o ovário. O ovário tá super jovem ali, produzindo um monte de hormônio ali. Então, esse FSH ele é baixinho. Conforme vai passando o tempo, ele começa a berrar. Ele tem que, dar um sinal real para esse ovário. Fala, meu filho, vamos lá, reage. Então ele vai aumentando. Então a mulher na menopausa tem esse FSH acima de 35, tá? Então isso é uma coisa que a gente faz. Também existe outro exame que chama antimileriano, que a gente também, ele mostra a reserva ovariana e pode ser um exame também solicitado. Mas os mais comuns hoje em dia ainda é o FSH e o estrogênio. O que é muito importante a gente entender? Que a menopausa não é do dia para a noite, que o seu estilo de vida impacta, o período que você também entrou a ter a sua primeira menstruação também conta. Então, uma menina que menstruou com 10, às vezes ela tem essa reserva, né, que vai acabar mais rápido do que uma menina que menstruou com 16. Vê as pessoas da sua família também, vê quem teve menopausa bem cedo. A gente considera uma mulher numa menopausa precoce, uma mulher que entre na menopausa antes dos 40 anos, tá? E quanto mais cedo e precoce a gente entrar com tratamento, outro dia eu vim falar para vocês sobre tratamento, vai ser melhor para o impacto de vida e para a sobrevida dessa mulher. Então o importante é a gente saber que uma mulher que começa a ter declínio hormonal, a gente já está numa fase de climatério e transição. E que a menopausa é um ano inteiro sem menstruação ou com seus hormônios já alterados em 2 exames ou mais. Eu sou a doutora Denise Leal e esse é o nosso canal.